Deus los bendiga, pueblo de Dios. Hoy es un día especial. Hoy es día de Santa Cena. Nosotros vamos a participar este momento recordando el sacrificio del Hijo de Dios. Padre, oramos que sea um domingo glorioso, um domingo inovidável, um domingo impactante, um domingo onde tu palavra, Senhor, pueda transformar. A palavra pueda levantar o caído, sanar o enfermo. Deus, oramos e entregamos este serviço em tus manos, em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Estaria orando por sanidade sobre sua vida, porque o corpo de Jesus foi partido para que seu corpo seja sanado. Vamos participar desta Santa Cena. E vou estar orando para que você receba a sanidade aí em seu corpo, creyendo no poder de Deus, no poder do sacrifício do Cordeiro. Empiezo com este versículo bíblico aqui, que diz em Juan capítulo 19, versículo 30. Então Jesus, quando houve tomado o vinagre, dijo: consumado es. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesucristo hizo algo diferente. Deixa este versículo aí, por favor. Jesus hizo algo diferente. Quando a morte chega em qualquer pessoa, a morte chega e a pessoa inclina sua cabeça. Ele hizo algo diferente. Ele inclinou sua cabeça primeiro e entregou seu espírito. Ele estava em total controle. Nadie quitou a vida de Jesus. Ele se la entregou. Primeiro ele inclina a cabeça e disse: Padre, agora entrego meu espírito. Entregou sua vida por ti, para mim, um sacrifício perfeito, um sacrifício poderoso, um sacrifício que te dá vida e vida com abundância. Agarra a partícula de pão e o vinho, a copa, e vamos participar, porque Jesus Cristo disse acá em 1 Coríntios 11, versículo 23: porque eu recebi del Senhor o que também os he ensinado, que o Senhor Jesus, la noite que foi entregado, tomou pão, e havendo dado graça, que isso? Lo partiu, e dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto todas as vezes que beber em memória de mim. Seu corpo foi partido. Jesus, reunido com seus discípulos na noite que foi traicionado, ele disse a seus discípulos: mira, mi cuerpo, como estou partindo este pão, assim mi cuerpo será partido, será azotado, será herido. E recuerda o versículo: por suas heridas tu fuiste sanado. Que maravilha, não? Por suas heridas fuiste sanado. E aqui sigue dizendo: asimismo tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre. Não é em sangue de nenhum animal, nenhum bezerro, é a sangre del Hijo de Deus, mi sangre. Hacer esto todas as vezes que la beber em memória de mim. Amado, esto é um momento para recordar que o corpo de Cristo venga junto, recordando. Sempre temos que fazer isso, recordando o sacrifício de Jesus. E quando você lo hace, aí está o Senhor presente, respaldando este momento, porque foi o momento crucial. Foi o momento da entrega, foi o momento onde naquela cruz ele dijo: consumado está. Em outras palavras, o preço foi pagado, o preço foi conquistado, foi pagado allá na cruz del Calvário, por ti e por mim, para que tu tenhas vida, para que tu tenhas saúde, para que tu tenhas vida e vida com abundância. Foi o que Jesus Cristo dijo. Por lo tanto, agarra neste momento este panecito. Padre, oro que tu poder se manifieste em cada pessoa
que vai comer deste pão neste momento, que seja um recordatório de tu corpo que foi partido neste momento. Eu oro, Senhor, que haja sanidade nos corpos neste momento, em nome de Cristo Jesus. Vamos comer del pão. Igual a garra del vino e da copa, e vamos participar como recordatório de sua sangue preciosa. Ponga tu mano aí em tu corpo, onde sientes algo. Creia, dê testemunho, anuncie, porque esta enfermidade desaparecerá neste momento, porque Cristo está vivo, porque seu sacrifício é válido, está válido hoje, na atualidade. O que passou há 2000 anos atrás, o sacrifício está válido hoje. Sacrifício é para toda a eternidade. Eu oro neste momento, Senhor, por completa sanidade na vida de tu pueblo. Eu oro por completa sanidade neste momento onde há infecção, onde há inflamação, onde há hérnia, onde há diabetes, onde há câncer. Agora eu ordeno em nome poderoso de Cristo, de seu sacrifício. Eu declaro esta enfermidade fora de tu corpo agora, por el poder del nombre de Cristo, el nombre que é sobre todo nombre. En el nombre de Jesus, eu declaro completa sanidade neste momento. Toda esta enfermidade desaparece agora, neste momento, por el sacrifício de Cristo Jesus, por el preço já pagado naquela cruz. Eu te declaro, minha irmã, eu te declaro livre neste momento, en el nombre poderoso de Cristo. Aí vai a palavra: por la llaga de Cristo fuiste sanado. Neste momento, en el nombre de Jesus. Diga amém. Diga: eu recebo a sanidade en el nombre de Cristo Jesus. Amém. Eu creio, você crê, você recebe en el nombre de Cristo Jesus. Bem-vindo todos, Igreja del Calvário. Seja bem-vindo neste domingo especial, os acá dos Estados Unidos e também os que estão em outros países. Vocês são sempre bem-vindos. E vamos alabar ao Senhor com um canto solamente, um canto de adoração com nosso irmão Pedro, e logo volvemos com a palavra do Senhor em 2 de Pedro, capítulo número 1. Aí volvemos. Deus los bendiga muito. Olá, mis hermanos, qué bueno estar aquí más una vez. Qué bueno poder estar juntos con ustedes haciendo un tiempo de adoración, de alabanza. Jesucristo nos habla en su palabra ahí en el libro de Lucas, que el Espíritu del Señor lo ungió para predicar buenas nuevas, para libertar los cautivos, para sanar los enfermos. Y yo te quiero hablar que el mismo Espíritu del Señor vive en nosotros y está trabajando en este tiempo. Él está aquí en este lugar, Él está ahí en tu hogar y Él tiene una unción preparada para ti. Él tiene algo preparado para ti, para que pueda recibir y cada vez más entregar su adoración al Padre. Y cada vez más, cuanto más entregamos nuestra adoración al Señor, más tenemos intimidad y comunión con Él, y más es bajado una unción sobre nosotros, y más adoramos, y así podemos cambiar, transformar las personas y el mundo, predicar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces te quiero invitar que en este tiempo pueda entregar tu adoración, entregar toda tu vida, todas sus palabras a Él, porque es el momento que Él sea exaltado, Él sea adorado. Entonces que pueda preparar un altar ahora, ahí en su casa, y entregar sus palabras de adoración a Él. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Entregue sus palabras al Señor en este momento. Entregue tu adoración. Te exalto. Hable eso al Señor ahora en este momento. Te exalto. Te exalto. Oh Señor. Declare sus palabras de amor a Él, tu canto, tu voz, alabe al Señor. Mi espíritu en mi alma está celando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
alma declare eso. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Señor, te alabamos, Jesús, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu unción aquí en este lugar. Hermanos, en este mismo espíritu te quiero invitar que pueda estar preparado y con atención, porque ahí viene la palabra del Señor con nuestro pastor Eduardo. Entonces ponga toda atención. Aquí el Espíritu Santo del Señor quiere te hablar a través de la vida de nuestro pastor. Ahí viene la palabra para honra y gloria del Señor. Amén y amén y amén. Amém, amém, Pedrão. Mi vida nunca mais será igual. Este es el plan de Dios, en la verdad, que nuestra vida nunca mais sea la misma. Este es el propósito de la Biblia. Nuestra vida sea transformada. La más grande ofensa para Deus é uma pessoa permanecer lo mismo, en el mismo estado espiritual de sempre. ¿Por quê? Porque é ofensa. Porque a palavra vem para transformar. O propósito de Deus hoje é muito específico em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Habla-nos, Senhor, por tu palavra, entregamos este tempo em tus manos, em el nombre poderoso de Cristo Jesus. Mira aqui na pantalla, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesucristo, envio um saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Deus e Salvador Jesucristo han alcançado uma fé tão preciosa como la nuestra. ¿Está usted creciendo o solamente envejeciendo? ¿Está usted avançando em sua fé com Deus ou está solamente avançando em edad? Quero ensinar-lhes de uma maneira bíblica de como fazer crescer o que você ha recebido de parte de Deus, por la justiça que é em Cristo Jesus. Você ha recebido muitas coisas, o mesmo que Pedro ha recebido, por la justiça que é em Cristo. Lhe direi algo que lo llenará de denuedo e lo hará actuar com confiança e segurança delante de qualquer circunstância. Confiança e segurança delante de qualquer circunstância. Você que representa a Deus, você que é portador da voz de Deus, portador de Deus, como hemos hablado já por 3 mensagens anteriores. Você que é a voz de Deus nesta terra necessita entender, conhecer este princípio. O apóstolo Pedro introduz sua carta falando a los creyentes que haviam sido justificados por Cristo e lhes disse algo muito difícil de crer. E a dificuldade de crer em lo que Pedro disse é devido a nossa mentalidade limitada. Nossa mentalidade, maneira de pensar limitada, porque pensamos que Pedro era superior, ou é superior a nós outros. Pensamos que Pedro é mais privilegiado que nós outros. Pensamos que Pedro é mais especial aos olhos de Deus que nós outros. Pensamos que Pedro tem mais mérito que nós outros. Pensamos que Pedro tem uma unção especial que tu não tienes e que eu não tenho. E na verdade esta é uma limitação. E Pedro, através deste texto, Pedro anula
completamente esta mentalidade de inferioridade. Porque diz no versículo 1, por causa da justiça de Cristo, ustedes han alcançado uma fé tão preciosa como la nuestra. La versión de las Américas simplifica, dice aquí, ustedes han recibido una fe como la de Pedro. Pastor, eu he recebido uma fé como la de Pedro? Yes, sim. Eu he recebido uma fé como la de Pedro, que sanava os enfermos com sua sombra? Yes. Recebido a mesma fé de Pedro, que caminhou sobre as águas? Sim. El Pedro que sanou al paralítico de nascimento em la puerta derecha? Exatamente. Eu he recebido a mesma fé de Pedro, el que ressuscitou Dorcas, la muchachita allá de Jope. Yes. Pedro que sanou al paralítico Enéas de Lida. Sim. Este Pedro que predicou no Pentecostés e 3.000 pessoas se converteram em um momento. Exatamente. Este Pedro que predicou este sermão poderoso no dia de Pentecostés, onde 3 almas se converteram de imediato, você ha recebido a mesma fé deste Pedro. Vamos acá, vamos comparar para baixo, em vez de quedar comparando para arriba. Por isso que nossa mentalidade não alcança a captar. Esta fé que você recebeu, que Pedro recebeu, é do mesmo Pedro que negou a Cristo delante de uma criada. O mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado porque estava super enojado. O mesmo Pedro que dormia mientras Jesucristo predicava a palavra de Deus. O mesmo Pedro que regressou à vida de pescador, decepcionado e frustrado. Às vezes nós outros endeusamos a los homens e mulheres da Bíblia e los ponemos em um pedestal muito alto, como se fueran ellos super-heróis, infalíveis, impossíveis de serem alcançados. Não te surpreendas. Estes homens eram tão débiles, tão carnales, tão temerosos e tão complicados como tu e eu. Moisés chegou a enojar tanto a Deus, enojou a Deus com suas muitas excusas, porque estava lleno de medo. Jeremias dizia que não sabia falar, porque ele estava temblando de temor. Saúl se escondeu debaixo de um bagaje quando Deus o escorreu. Elias, deprimido, se meteu em uma cueva por causa da ameaça de uma mulher. Homens igualitos a ti e a mim, com nossas mesmas debilidades e limitações. O poder viene de arriba, viene de lo alto. Por isso não podemos limitar o que Deus pode fazer e é capaz de fazer em nossas vidas. Por lo tanto, listo para abraçar a verdade que vamos falar neste dia. ¿Estás listo? Então, oiga, você ha recebido o mesmo que Pedro, o mesmo que isso de Pedro, um homem super especial. Sim, ele se tornou um homem muito especial por lo que ele ha recebido, por lo que ele recebeu. E da maneira como Pedro recebeu estas dádivas, é a mesma maneira como você ha recebido. Como? Por la justiça de Cristo. Não é por méritos humanos, é por la justiça de Cristo. O versículo 1 diz: por la justiça de nuestro Deus e Salvador Jesucristo, ustedes han alcançado uma fé tão preciosa como a nossa, disse Pedro. A justiça de Cristo hace toda a diferença. O comentarista Matthew Henry, ele disse, explica desta maneira, ele disse: o pensamento é este: escribo a los que han obtenido una fe de la misma condición de la de los apóstoles, por la razón de la imparcialidad
de la justicia de Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Tanto los apóstoles como los discípulos y los seguidores de Cristo en la actualidad reciben de la misma fuente a través de la justicia de Cristo Jesús. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Entonces la pregunta de oro en esta tarde, la pregunta clave en esta tarde es: ¿qué voy a hacer con lo que he recebido de parte de Dios? Esta es la pregunta que vamos a contestar, porque esta pregunta ahí es la línea divisoria que determina la diferencia. ¿Qué voy a hacer con lo que he recibido de parte de Dios? Ahí es donde está la línea entre aquellos que avanzan y aquellos que no avanzan. Aquellos que crecen y aquellos que no crecen. Es ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Esta es la gran pregunta. Deus já hizo sua parte. Todo já nos foi dado. Este mensagem te ajudará a crescer e a desarrollar lo que Deus já te ha dado. Pero antes, déjame enseñarte dois princípios generais sobre o crescimento espiritual. ¿Está listo? Dois princípios generais sobre o crescimento espiritual. O primeiro aqui na pantalla. Um princípio poderoso. O crescimento espiritual não depende de idade física. Repita, o crescimento espiritual não depende de idade física. Ou seja, uma pessoa pode ser muito avançada em anos, pero sem nenhum crescimento espiritual. Como dijo Charles Spurgeon, ele dijo: hay niños en la iglesia que tienen 70 años de edad. Por otro lado, hay personas maduras, fuertes y estables que son relativamente jóvenes. Niños en la iglesia que tienen 70 años de edad. Pero hay aquellos que son fuertes, maduros, equilibrados emocionalmente y que son jóvenes, son adolescentes. La edad física y la madurez espiritual no están interconectadas. O sea, no depende una de la otra. Crecimiento espiritual no tiene nada que ver con años de vida. El segundo principio poderoso, principio general sobre el crecimiento espiritual, aquí en la pantalla, número 2. Usted puede crecer tanto como quiera crescer. Deja esta frase aí. Usted puede crecer espiritualmente tanto como quiera crecer. Esto nos lleva al enfoque principal de esta epístola, donde Pedro está tratando de enseñar eso para su iglesia. La clave es el ejercicio de lo que hemos recibido. Hemos recibido una fe preciosa. La misma fe que Pedro recibió, esta misma fe tiene que ser trabajada, ejercitada. Entonces te envío ahora una frase de transición para entrar en unos puntos importantes. La construcción de una vida sólida es un trabajo hecho en asociación entre Dios y los hombres. Voy a repetir. La construcción de una vida espiritual sólida es un trabajo hecho en asociación entre Dios y los hombres. La parte de Dios ya fue hecha, pero se necesita la parte del hombre. Y si no hay la participación del hombre, vas a quedar enano el resto de tu vida. Vas a ser um ninho de 60 anos. Vas a ser um ninho de 70 anos na igreja. Está entendendo? Aí é onde está a linha definitória, divisória, onde nós outros temos que ultrapassar. Deus não trabalha solo. Deus já hizo todo o que tinha que fazer. Agora cabe a nós outros hacer, exercitar, trabalhar en lo que Dios ya nos ha dado. Hay la parte de Dios y hay la parte del hombre. Vamos ver la parte de Dios.
Que foi que Deus já nos ha dado? Te ensino 3 coisas poderosas que Deus já nos ha dado. Aqui na pantalla, Deus nos ha dado seus recursos. Deus já nos ha dado seus recursos. Está no versículo número 3. Diz assim: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos han sido dadas por su divino poder. Todas as coisas que pertencem à vida já nos foram dadas por su divino poder. Em outras palavras, todo já te ha sido dado. Deus, todo o que Deus tinha, Ele já te lo deu. Sus dones, suas habilidades, sua criatividade, seu poder, sua unção. Atenção, 1 Juan 2:20. Tu tienes a unção de Cristo. Não é que vas a tener, lo tienes. que mais Deus te ha dado? Sua sabedoria, sua destreza, sua graça, seu favor, sua paz. Justificado por fé, tenéis paz com Deus. A justificação já passou. Então, a paz já é tua. Que mais? Seu entendimento, sua mente. 1 Coríntios 2:16 diz que temos que a mente de Cristo. Não é que tu vas a ter, já tienes a mente de Cristo. Que mais? Discernimento, sua autoridade. Não é que Deus te vai dar a autoridade. Ele disse: aqui os hei dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do inimigo. Te has dado conta? Deus já nos ha dado todas as coisas. Deus puso em você todas suas habilidades. Deus não lhe entregou solamente as habilidades para o princípio de sua vida espiritual. Não, Deus já cobriu toda tu trajetória cristiana em la faz desta terra. Ele já te armou, Ele já te preparou, o Senhor não te ha deixado despreparado. O Senhor não te ha deixado sem armas nesta terra. Ele te ha capacitado com todos os recursos, pero estes recursos têm que ser desarrollados, têm que ser trabalhados. Está entendendo? Então, Deus, atenção, estes recursos nos foram dados por su divino poder. Os recursos que Deus já nos deu, nos foram dados por su divino poder. Que é que pode ser o poder de Deus? O poder de Deus pode fazer muitas coisas. O poder de Deus pode criar as coisas, pode sostener as forças naturais de nosso mundo. O poder de Deus pode sanar os enfermos, pode libertar a los cautivos, ressuscitar a los muertos. Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vamos aplicar este poder divino al princípio del crescimento espiritual. Aí está. Tu puedes crescer espiritualmente tanto quanto tu quieras. ¿Por quê? Porque tienes acesso a su divino poder ilimitado. Número 2, que mais nos ha dado Deus? Deus nos ha dado seus recursos. Número 2, na pantalla, Deus nos ha dado suas preciosas e grandíssimas promessas. No versículo 4 diz: por meio de las quais Deus nos ha dado preciosas e grandíssimas promessas. A promessa é tão buena ou segura como a pessoa que está dando a promessa. O sea, se ele que promete é falso, então a promessa não será segura e não será buena. Se ele que promete é mentiroso, então esta promessa não será nem segura e não será buena. ¿Por quê? Porque os homens prometem muito. Os políticos prometem muito. As pessoas prometem muito e falham em suas promessas. Por isso suas promessas não são buenas e nem seguras. Pero te apresento um Deus que suas promessas são totalmente buenas e totalmente seguras. ¿Por quê? Porque Jeremias 1:12 diz que Deus honra sua palavra para ponerla por obra. Deus honra sua palavra. Deus não é homem para que mienta, nem hijo del hombre para que se arrepienta. Ele dijo e não hará, ele habló e não ejecutará.
Hebreus capítulo 6, versículo 18. Es imposible que Dios mienta. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Os homens podem falhar em suas palavras, por isso que suas promessas não são seguras nem buenas. Pero tu puedes estar seguro de algo. Las promessas de Deus, ellas são buenas e ellas são seguras. Que mais nos ha dado Deus? A parte de suas promessas, a terceira coisa que Deus nos ha dado, isso é poderoso, Deus nos ha dado sua natureza divina. Isto é poderoso. Versículo 4 diz: para que chegássemos a ser participantes, tu eres participante de la natureza divina. Recibir a natureza divina em nós outros significa que possuímos a vida de Deus como fuente de sua conduta imitável, que se pode imitar, ou seja, sua maneira de pensar, sua maneira de actuar, sua maneira de amar, sua maneira de tratar as pessoas, sua maneira de perdonar as pessoas. Tu tens esta habilidade de Deus porque has recebido sua natureza. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como hijos amados, e andar em amor como Cristo los amou e se entregou a si mesmo a Deus, como olor, como ofrenda e sacrifício a Deus em olor fragrante. Jamais diga que você não pode fazer o que Deus lhe capacitou para ser. Deus lhe capacitou para amar, para perdonar. Deus já te empoderou para sanar os enfermos e libertar a los cautivos. Deus já te revestiu com sua natureza para quê? Para impartir vida, para impartir fé, para impartir poder. Deus já te investiu deste poder. Queres ver? Gálatas 3, versículo 27. Mira o que diz: porque todos ustedes, não alguns, todos ustedes, os que han sido bautizados em Cristo, estão revestidos. Este bautizado é bautizado no corpo de Cristo. Aí não está falando de bautismo nas águas. 3 bautismos. O bautismo no corpo de Cristo, quando você recebe a Cristo, você muere com Cristo. O bautismo nas águas e o bautismo com o Espírito Santo, o bautismo de fogo. Pero todos ustedes, os que han sido bautizados em Cristo, os que receberam a Cristo, os que morreram com Cristo, que passa? Estão revestidos de Cristo. Ou seja, você traz dentro de você sua natureza. Esta é a parte de Deus. Deus nos ha dado, número 1, seus recursos, por seu divino poder. Deus nos ha dado, o que mais? Suas preciosas e grandíssimas promessas. Deus nos ha dado, o que mais? Sua natureza divina. Todo foi dado grátis e todo foi por la justiça de Cristo. Não é por obra para que nadie se glorie. Todo ha sido por sua graça. Através da morte e da ressurreição de Cristo, você recebe sua natureza, a natureza mesma de Cristo em você. Bueno, agora entra nossa parte. Porque se não há nossa parte, não há crescimento. Vou repetir 53 vezes. Se não há tu parte, não há crescimento. Se tu não haces tu parte, se tu não exercita o que Deus já te ha dado, vas a permanecer para sempre, eternamente, en el mismo nível, e vas a ser um niño de 70 anos sem nenhum crescimento espiritual. Por favor, oiga com atenção, porque agora entra nossa parte. Deus já hizo sua parte. Nos ha dado seus recursos, nos ha dado suas promessas, nos ha dado seu poder, nos ha dado sua natureza divina. Pero agora é nossa parte. Pero primeiro te vou repetir a frase de transição. La construção de uma vida espiritual sólida é um trabalho hecho em associação entre Deus e o homem. Deus ha hecho sua parte. Qual é a nossa? Aqui, solamente uma. Qual é a nossa? Añadir
a lo recebido. Añadir, esta é a parte nuestra. Añadir a lo recebido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mira o que diz. Vosotros também, ponendo toda diligência, esta é a nossa parte. Temos que poner toda diligência. Por esto mesmo, aí está a palavra clave. Añadir a vuestra fé virtude. A la virtude, conhecimento. Al conhecimento, añadir que? Domínio próprio. Al domínio próprio, añadir paciência. A la paciência, añadir piedade. A la piedade, añadir afecto fraternal. E al afecto fraternal, añadir el amor. Esta é a parte do desenvolvimento que cabe a cada pessoa individualmente. Se queres crescer, vas a ter que añadir. Vas a ter que desenvolver as virtudes de Cristo que já estão em ti. Ou seja, em outras palavras, todo o que Deus te ha dado tem que ser trabalhado para que puedas crescer na fé. Vou a repetir muitas vezes, todo o que Deus te ha dado tem que ser trabalhado para que puedas crescer na fé. A palavra de ação que Pedro disse é añadir, acrescentar. Se você não añade, se você não acrescenta, vai quedar estancado em sua vida espiritual. Por isso que dice, añadir fé. A la fé, añade virtude. Que é isso? Excelência moral, integridade de ânimo, bondade de vida. Tem que ser añadido. A la virtude, añade conhecimento. Que é isso? Descubra mais e mais de Deus em tua experiência personal. O que estás fazendo para crescer e conhecer mais e mais de Deus? Tem que añadir, tem que trabalhar nisso. Al conhecimento, añade domínio próprio. Que é isso? A habilidade de dizer não para tus emoções ou tus sentimentos por causa de Cristo. É o domínio próprio, domínio de si mesmo. Dominar tus emoções, dizer não à tentação, dizer não a todo que te apaga espiritualmente. Está entendendo? Isso tem que ser trabalhado, tem que ser añadido. Que mais? Añadir ao domínio próprio perseverança, ou seja, a habilidade de permanecer firme em meio das lutas. A perseverança, añadir piedade, reverência e devoção às coisas sagradas de Deus. Que mais? Añadir a piedade, afecto fraternal. Isso tem que ver com o amor entre os irmãos. Que mais? Al afecto natural, fraternal, que é o afecto filial. El afecto fraternal, pero al afecto fraternal añadir el amor ágape, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor incondicional, o sea, el amor que ama al que no merece, el amor que ama al no amable, el amor que ama a la persona que no es digna, sim. La persona que habló mal de ti es la persona que te criticó, te humilló, la persona que te traicionó. El amor ágape es el amor ágape no está conectado con lo sentimental, es algo sacrificial, es algo incondicional. Entende? E isso tem que ser trabalhado. Este amor de Deus tem que ser trabalhado. Pero pastor, não tenho este amor. Não, Romanos capítulo 5 disse que a esperança não avergüenza, porque o amor de Deus ha sido derramado em vuestro coração por el Espírito Santo que já nos foi dado. O amor ágape, o amor incondicional já está dentro de nós outros. Se necessita praticar e praticar e praticar, hacer callar as emoções dañadas, as emoções heridas, hacer callar e doblegar estes sentimentos e cumprir o que Deus disse em sua palavra. Pastor, não lo puedo. Cuidado, porque tu tienes o Espírito Santo que te capacita para hacer todo o que Ele te ha mandado hacer. Todo. O Senhor ha mandado perdonar aqueles que tinham ofendido, aqueles que tinham lastimado. Se tienes queja contra alguém, assim como o Senhor te perdonou, hacedlo também vosotros, de la mesma maneira. Porque temos esta habilidade, a habilidade que já está dentro de nós outros. Crescimento requer dolor, esforço, dedicação, decisão. Pero, quem é o apóstolo Pablo para querer
querer nos ensinar tales coisas. Era Pedro um homem piadoso? Não. Tratava Pedro a seus irmãos com amor fraternal? Não. Era Pedro manso e humilde? Não. Tinha Pedro domínio próprio? Não é. E todavia ele añade mais coisas. Mira aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mira o que Pedro trata de ensinar-nos. Em conclusão, ser todos de um mesmo sentir, compassivos, fraternales, misericordiosos, de espírito humilde, não devolvendo mal por mal. Não devolvendo mal por mal. Vou dar ênfase nisso. Não devolvendo mal por mal, ou insulto por insulto, sino mais bem bendiciendo, porque fuiste chamado com o propósito de heredar bendição. Pedro disse, não devolvendo mal por mal. Come on, Pedro, como queres ensinar-me isso? Se tu cortaste a orelha do soldado romano e está dizendo para não devolver mal por mal. Estão entendendo o que estamos falando? Como me estás tratando de falar de ser manso, compassivo, misericordioso, de amar a mis hermanos? Pero aqui está o secreto. Pedro hizo crescer sua fé. Pedro desarrollou o que Cristo depositou em ele. Pedro puso toda a diligência. Pedro se deixou modear por el Espírito Santo de Deus. Por último, Pedro podia ver mais allá de si mesmo. Pedro podia ver mais allá de si mesmo. Oiga uma coisa, nós outros temos que ver mais allá de nós outros mesmos. Se tu queres ver com mais claridade, se tu queres ver mais ampliamente, se tu estás em uma isla, tu estás limitado nesta isla. Tem que sair da isla para que pueda ter uma visão mais ampla da isla. Necessitamos sair de nós outros mesmos para que podamos ver o plano de Deus mais claro, para que podamos ver o que Deus quer fazer em nossas vidas. Está entendendo o que estamos falando? Oiga, igreja, aqui em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 8, estamos chegando ao final. Mira o que diz: se ustedes possuem estas coisas, que coisas? Conhecimento, domínio próprio, todo o que foi hablado allá, os frutos que foi hablado, amor fraternal, todo isso. Paciência, se ustedes possuem estas coisas e las desarrollan, aí está o propósito deste mensagem de hoje. Se não trata de desarrollar o que trai adentro, se não trata de desarrollar o que Deus já te lo dio, mira o que passa. Se ustedes possuem estas coisas e las desarrollan, nem sua vida será inútil, nem habrán conocido em vano a nosso Senhor Jesucristo. Ou seja, tu vida não será inútil. E tu vida com o Senhor não será em vano. Por lo tanto, não permita que tu vida cristiana seja inútil. Que haja sido em vano haver conhecido a Cristo. Que haver conhecido a Cristo não produjo em ti nenhum crescimento, nenhum avanço, nenhum benefício em tu família. Não permita que tu vida cristiana seja em vano, sem fruto. Você necessita trabalhar o que o Senhor já nos ha dado. Estão entendendo? Permita que os tesouros que o Senhor ha puesto dentro de ti pueda brilhar e alumbrar em toda tu casa, em tu trabalho, em tu vecindário. Versículo 9, último versículo da noite. Pero el que não tiene estas coisas, que coisas? El que não tiene paciência, piedade, afecto fraternal, amor, el que não tiene conhecimento, estas virtudes, el que não tiene estas coisas, el que não é manso, humilde e paciente, el que não tiene estas coisas, versículo 9. El que não tiene estas coisas, tiene la vista muito corta, é ciego. Tiene la vista muito corta, é ciego. Se não estás esforçando-te para desarrollar os frutos do Espírito em tu vida,
Estás ciego, tienes tu vista muy corta. No puedes ver más allá de ti mismo. Oiga esto para concluir. El crecimiento espiritual tiene que ver con tu presente, pero tiene que ver con tu futuro. ¿Por qué? Porque una vida edificada, fuerte, madura, saludable, afecta positivamente não só a tu vida, afecta a tu família, afecta a tu descendência, tus hijos e os hijos de tus hijos. Está entendendo o que estamos falando? Deus já puso em ti todos os seus recursos, suas virtudes, suas habilidades. Ele puso em ti esta fé preciosa. Haga crescer todo esto que está dentro de ti para a glória do Senhor. Não quedes no mesmo círculo de sempre, em los mesmos pleitos com tu pareja, em lo mesmo. Han passado 10 anos e já te diste conta que tus pleitos têm que ver com lo mesmo. É o celo enfermo, é a crítica, é o sarcasmo de sempre. Te das conta que estás no mesmo círculo. Que vas a hacer com a paciência, com a mansedumbre, com o amor que já está dentro de ti? Que vas a hacer com o perdão? Que vas a hacer com o domínio próprio que já está dentro de ti? Não vas a aplicar a tu matrimônio? Não vas a aplicar na vida de tus hijos? Vas a permitir que estes dones quedam inafectivos dentro de ti, sem produzir fruto dentro de ti? Está entendendo o que estamos falando? Amado, há uma maneira solamente de crescer, é quando há uma associação com Deus. E olha uma coisa, o de Deus já foi feito. Ele já hizo o que tinha que fazer. Ele já entregou seu Hijo, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao cielo e que vem por el Espírito Santo para morar dentro de nós outros. Ele nos ha dado todas as coisas. Ele te ha dado todos os seus recursos. A pergunta é esta nesta tarde: queres poner toda a diligência? Queres añadir a tu vida espiritual? Tu has recebido uma fé poderosa. Não permita que esta fé quede estancada. Imagina como Abraão cresceu em fé. Quando Deus disse a Abraão: entrega-me tu hijo. Que prova de fé. Pero imagina que quando Abraão chegou naquela montanha, que ia sacrificar a seu filho, em obediência, exercitando sua fé em obediência, quando Deus disse a Abraão: não haga, eu já sei que tu me amas. Aí está o carneiro allá. Já imaginou como a fé de Abraão cresceu? Tu fé crescerá solamente quando tu trabalhas em ela. Quando tu exercita tu fé, quando tu haces como Pedro, quando tu sales del barco e começa a caminhar em la palavra del Senhor. Está entendendo? A pergunta é esta: quantos querem exercitar, trabalhar em lo que Deus já lhe ha dado? Queres hacerlo? Neste momento, déjame orar por ti. Ponga tu mão em tu coração. Padre, eu oro que tu palavra poderosa, Senhor, haga uma obra de crescimento espiritual. Senhor, não queremos ser ninhos de 70 anos dentro de uma igreja. Não queremos, Senhor, que nossa vida cristiana não tenha fruto, não tenha resultado, que seja vazia e ineficaz. Não. Queremos, Padre, ser pessoas frutíferas, donde, Senhor, que estes frutos puedan abundar. Eu oro para que os frutos de Deus puedan abundar em tu vida, em tu coração. Que tu seas um homem, uma mulher, um jovem transformado por el poder de lo que Deus já te ha dado. Deus já te ha dado todas as coisas. Ele já te ha dado, atenção, su Santo Espírito. E haja transformação por el poder del nombre de Cristo Jesus. Declaro, tu vida nunca mais será a mesma. Foi o que cantou nosso irmão Pedro acá no princípio. Mi vida não será igual. Este é o plano de Deus, que tu vida nunca mais seja igual. Amém.
Eu declaro sobre ti, sobre tu família, sobre tus hijos. Declaro que serás um homem transformado, uma mulher transformada, um jovem transformado. Por quê? Porque tu trabalharás em associação com Deus. Declaro uma associação poderosa. Em nome de Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, has recebido uma fé preciosa. Haga crescer esta fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus los bendiga muito. Que o Espírito de Deus aí esteja trabalhando em sua vida através da palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bueno, déjame dar uns 2 anúncios acá e já nos vamos. Aqui está, todos os miércoles a las 6 da manhã estão os guerreiros e guerreiras de oração. Homens e mulheres tremendos de oração. Aqui los esperamos nestas orações. Nosso estudo bíblico, todos os dias, todos os miércoles a las 7 da noite. Este miércoles falei sobre exílio. Foi algo muito especial, muito poderoso. Temos os domingos, temos as classes de los niños e também pode poner outro, também a classe de los jóvenes, jovencitos, com a pastora Diana. Traga seus jovens, traga seus niños. Estamos tendo uns serviços muito poderosos nos dias domingo. E aí está o flyer de nossa igreja, Igreja del Calvário, cada domingo, todos os domingos, às 12h30, nós temos nosso serviço. Então, venga participar. E aí lhe vou explicar algo, depois da ofrenda, quero explicar algo sobre o próximo domingo. Ponga aí as ofrendas, por favor. Aí estão as 4 maneiras de que você pode ofrendar. Você pode hacerlo de esta 4 maneiras, graças por sua fidelidade. Eu oro bendição sobre tus finanças, eu oro bendição sobre tu patrimônio, que não te falte nada, que o Senhor neste ano te prospere mais e mais, que haja com abundância, porque Deus é o dueño del ouro e de la plata, em nome de Cristo Jesus. Aí envie seu dízimo e sua ofrenda. Graças, meus amados. O que queria dizer para vocês é que o próximo domingo, el 14, nós vamos ter nosso serviço em vivo. Nós vamos ter serviço em vivo. Já acá na igreja, então não sabemos como vai sair. Estamos orando para que todo vaya bem. Estou orando, pido suas orações também, porque vamos para um desafio. Vamos fazer nossos serviços em vivo nos domingos. Por lo tanto, esteja muito atento aí e oramos que todo salga bem, com a ajuda de Deus. Eu estou orando também, amém? Deus los bendiga muito. Recuerde sempre, somos Igreja del Calvário, um lugar familiar. Gracias por sua presença sempre, participando de los serviços aqui online. As pessoas acá da Igreja del Calvário, também os que estão em outros países. Que Deus los bendiga muito, em nome poderoso de Cristo Jesus. Mira, glorifica a Deus. Tu has recebido uma fé preciosa. Deus les bendiga. Les amamos.